Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias, com o jornalista Pinto Júnior. De volta com o Jornal Potiguar Notícias, eu sou o William Medeiros e a partir de agora eu entrevisto o Conselho Federal da OAB, Dr. Fernando Pinto. Dr. Fernando Pinto, boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, William. É um prazer estar aqui no Potiguar Notícias e dando essa entrevista aqui para vocês. Dr. Fernando Pinto, antes da gente ir para o nosso assunto principal, que é a política, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atuação na OAB. O senhor que contribui, você é conselheiro estadual da OAB, da OAB não, da Cruz Vermelha. Como o senhor tem trabalhado com a Cruz Vermelha? Como é que tem sido construída essa parceria? Basicamente, a Cruz Vermelha ela sobrevive de voluntários. Então, existem voluntários que podem doar seu tempo, e existem voluntários que podem doar sua força de trabalho. No mundo, nós temos aproximadamente 18 mil voluntários, né, que atuam de forma rotineira para a Cruz Vermelha. Eu comecei como voluntário, me tornei conselheiro nacional, hoje sou conselheiro estadual, faço parte eu me dou meu tempo e eventualmente dou com algum recurso material que eu acho importante para a Cruz Vermelha. Nós tivemos vários pontos, muitos me marcaram. A gente teve o desabamento em Mãe Luísa, aquele foi um ponto marcante. Enfim, a Cruz Vermelha vem fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho que orienta, que educa e um trabalho, sobretudo, que traz humanidade, traz a questão humanitária, que não é partidária, que não é política. Ela está no coração de cada um de nós. Então a Cruz Vermelha é isso, ela ajuda as pessoas a sobreviver melhor nesse mundo de violência que a gente vive. E agora, indo mais um pouco para a pauta política, que é o nosso assunto principal, o senhor que é militante pelo Partido Novo, né? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, como é a ideologia do Partido Novo, que, pelo próprio nome que já diz, ele se propõe como um novo, né, dentro da política. Explica um pouquinho para os nossos telespectadores. O Novo é um partido diferenciado porque o seu modelo de gestão, ele não permite que as ideologias do partido se conectem com ideologias diversas. Então é impossível que no Novo, como tem em outros partidos, um diretório estadual ou municipal, ele se coligue ou faça uma aliança com um partido de ideologia diferente. Por esse motivo, por exemplo, o Novo não pôde formalizar seu apoio a determinados candidatos nessa última eleição, né, não obstante ter tido seu candidato à presidência da República e não ter tido o candidato aqui no estado do Rio Grande do Norte. O Novo é um partido que tem como principal bandeira a redução do Estado para que o Estado foque essencialmente nas questões fundamentais para a sociedade. A gente elenca como questões fundamentais a saúde, a educação básica, porque afinal de contas o ideal é que quando a gente se forme ou quando acabe o ensino fundamental, o ensino médio, a gente tenha a capacidade no mínimo de ingressar no mercado de trabalho com curso técnico. Né? E o terceiro ponto é a segurança. Com esses 3 pontos e com a redução do Estado, garantindo que o Estado tribute menos, garantindo que a gente tenha mais eficiência nos gastos públicos, garantindo que a gente tenha um Estado que caiba no bolso da população, ou seja, que caiba no bolso do tributo, que a gente pague um tributo e a gente não se sinta furtado pelo que a gente está pagando, que a gente não se sinta roubado pelo que a gente está pagando, esse é o Estado ideal, um Estado eficiente. Então o objetivo do Novo é promover políticas públicas para que a gente tenha um Estado mais eficiente. Isso vem ocorrendo, o Novo acredita que isso não vai ocorrer do dia para a noite, tá? Tanto que o modelo de governança do partido, ele não aceita pessoas que se ingressem no partido e dizem assim, eu quero ser candidato. Existe um processo seletivo, o partido prega a ideia de crescimento sustentável. O partido ele foi fundado e nenhum político fundou o partido. Não há nenhum ex-político no partido. Tá? Agora, pode ser que tenha ocorrido um ou outro que tenha entrado, mas cuja ficha que foi analisada tem que ser ficha limpa. Então, um dos requisitos para estar no Novo é ter ficha limpa. Né? Então, existem vários fatores que diferenciam um Novo
para que o novo no futuro não seja velho. Neste sentido, como é que o Novo se coloca frente ao governo Bolsonaro? O Novo, ele não formalizou apoio nenhum ao Bolsonaro. Alguns políticos foram autorizados a prestar sua opinião própria, mas não em nome do partido. Nós temos, particularmente, várias críticas. Eu tenho algumas críticas. Por exemplo, eu acho que o governo tem que priorizar questões fundamentais. Se a reforma da Previdência não for aprovada, ela pode parar o Brasil. Isso é conta matemática. Tá? Hoje, o que a população paga não será o suficiente em breve para bancar a quantidade de aposentados que a gente vai ter. Isso vai ter que ser mexido. Então, o governo ele acaba se preocupando muito com questões que não são essenciais à população. Por exemplo, o golpe, ou o que a gente conheceu como golpe de 1964. Qual é a relevância de a gente comemorar um período que foi extremamente conturbado no Brasil? Essa é uma marca histórica, uma cicatriz que a população tem, que você vai abrir a barriga em cima da cicatriz. Então a gente tem tantos pontos relevantes. Nós temos a reforma da Previdência, nós temos gastos públicos que têm que ser cortados, nós temos aí a reforma tributária, nós temos vários outros, um pacto federativo novo que tem que ser aprovado para que os municípios tenham mais autonomia, para que a gente tenha um país mais justo. Então você vai mexer em questões como sexualidade, questões que envolvem muito mais aspectos pessoais do que aspectos fundamentais para a sociedade. O governo acaba perdendo energia de articulação e acaba por conturbar um ambiente que já estava difícil. Então hoje a gente tem um ambiente de aprovação, por exemplo, de uma reforma da Previdência, que é fundamental, mais difícil do que há uma semana, do que há 2. E um dos fatores decorre da própria postura política do governante que a gente tem. E o senhor, eu acredito que o senhor também esteja acompanhando como é que está sendo desenvolvido esse texto da reforma. O que o senhor acha desse texto atual? Como o senhor avalia? O texto atual é considerado como o texto possível. Né? Os maiores entendedores, eles entendem como um texto possível. Diante do cenário que a gente tem, diante do cenário político que a gente tem, o texto possível é um texto que vai amenizar o impacto econômico que a Previdência terá em curto prazo. É óbvio que em médio prazo essa reforma vai ter que ser novamente discutida. Por quê? Porque a gente tem uma Previdência constituída em forma de pirâmide. O que acontece? Se a população da gente estivesse crescendo, como a pirâmide só se sustenta quando ela está crescendo. Se a população estivesse ficando jovem, ou seja, cada vez mais pessoas ingressando no mercado de trabalho, cada vez mais força produtiva para sustentar uma população velha menor, aí esse modelo seria sustentável. Como a população jovem, produtiva, está reduzindo de forma significativa, em curto prazo, a nossa capacidade de dar sustento à Previdência, ela é menor. É muito simples, é uma conta que está chegando e ela já está batendo na porta. O governo tem que resolver. A reforma é ideal? Não. Existem benefícios que têm que ser cortados? Existem. Benefícios políticos, existem várias permissões de benefícios políticos. O corte em relação aos militares. A única economia que vai fazer é de 10 bilhões em 10 anos. Isso é irrisório em relação ao impacto. Entretanto, é um aceno de que há um esforço para que a gente possa chegar a algum lugar. O algum lugar que eu estou falando é que a gente consiga voltar a respirar, que o Brasil volte a gerar emprego, que Parnamirim volte a abrir novas lojas, que a Parnamirim volte a receber indústrias, que o Estado do Rio Grande do Norte possa, por exemplo, implementar políticas públicas para que o ambiente se torne propício e que as empresas de grande porte tenham vontade de empreender no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em São Paulo, ou onde quer que seja. Então a gente precisa fazer com que o ambiente seja um ambiente produtivo, um ambiente de empreendedorismo.
Doutor Fernando Pinto, o Partido Novo ele teve uma votação considerável agora nas eleições de 2018, mas nesse sentido, o partido se credencia a disputar essa nova eleição, lançando aí prefeitos e vereadores aqui no Rio Grande do Norte? O partido ele se constitui através de métricas quantitativas e qualitativas. O que eu quero dizer? A gente precisa de pessoas que trabalhem e a gente precisa de pessoas que doam. Por quê? O partido não utiliza dinheiro público para financiamento de campanha. O dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo, dos demais fundos que financiam a política, eles não são utilizados pelo Partido Novo. O partido recebe e deposita numa conta. Por quê? Porque se a gente quiser dar certo, a gente tem que começar a fazer certo agora. Se a gente acredita que a gente não deve utilizar dinheiro público para benefícios, a gente não pode concordar que quase bilhões de reais, estou falando exatamente de bilhões, sejam utilizados para financiamento de campanha. A gente não pode aceitar que sejam destinados 100 milhões para um, 50 milhões para outro, para fazer farra com campanha. Vou dar um exemplo. O que é que acontece toda vez que se faz com dinheiro público, quando não há pessoas participantes do ciclo virtuoso no meio dele? Acontece o que aconteceu, o que está acontecendo, por exemplo, na crítica que está sendo feita ao partido do governante da República, do presidente da República. No partido do presidente da República, ele está sendo acusado de ter distribuído de forma errônea ou equivocada dos laranjas, né? Porque a gente está falando de dinheiro público. O partido ele prega um crescimento sustentável e, nesse sentido, mesmo com sacrifício próprio, mesmo crescimento sustentável, o partido conseguiu eleger 7 deputados federais, 18 deputados estaduais, e o partido ficou à frente de políticos que tinham muito dinheiro, né, com financiamento público. Em Natal, a gente já atingiu métricas, ou seja, a gente já tem a quantidade mínima de filiados, porque a quantidade mínima de filiados ele permite que o partido tenha caixa para que o diretório funcione sem precisar de terceiros, sem precisar que a gente tenha alguém que queira ser dono do partido. Então essa independência do partido, tá, do mandatário ou de eventuais mandatários, de eventuais políticos que estejam no poder, ela é essencial para o funcionamento. Então, por exemplo, o mandatário, o político que está no poder, ele não pode participar do diretório. Eu vou dar um exemplo. Aécio Neves, quando teve o problema e foi preso, ele era presidente do PSDB. Isso é impossível no partido. Quando você vai colocar seu nome à disposição para a política, para ser eleito, para um cargo eletivo, você tem que, num período de aproximadamente 1 ano e meio, você tem que pedir para sair do partido. Por quê? Para você não utilizar o partido para si próprio. Então, o objetivo do Novo não é um objetivo básico, obviamente, de curto prazo. Entretanto, o vácuo político, a imoralidade e as questões que existem éticas no Brasil são tão profundas que o partido teve um crescimento muito considerável. A gente espera ter candidatos em Natal com aproximadamente todo o coeficiente. A gente está falando de aproximadamente 44 candidatos. Tá? Parnamirim vem numa crescente. A gente pode ser que em Parnamirim a gente tenha candidato, tá, para prefeito, também com vereadores, e outros municípios que estão crescendo. Agora, é importante que se considere que, ainda que você tenha todos os atributos, cada um que queira ser candidato ele tem que passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo envolve basicamente 4 fases. Uma fase onde você demonstra, primeiro, que você tem capacidade de se articular, de falar, que o político tem que falar para o povo e o povo tem que entender. Segundo ponto, uma prova ideológica, onde você estará alinhado ou não com os princípios do partido. Depois virá uma entrevista. Por fim, você vai estudar, receber um curso sobre o que você vai fazer naquele cargo político. Se for prefeito, se for deputado, se for vereador. Sendo aprovado nessa prova, você está apto a ser um candidato pelo Partido Novo. Então, esse é o princípio do Partido Novo. Vamos fazer certo para dar certo e a gente acredita que o Brasil pode chegar lá.
Tá aí, conselheiro federal da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Fernando Pinto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, William. É uma honra estar aqui em Parnamirim, falando no Potiguar Notícias, esclarecendo pontos tão relevantes para a nossa sociedade. Parabenizo a você pela audiência, pelo que eu ouço falar do Potiguar Notícias, tá? E agradeço a todo mundo, a Parnamirim, que todo mundo entre lá na página da Cruz Vermelha, tá? E procure exercitar mais sua humanidade, que é disso que o país precisa, independentemente de questões partidárias. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Jornal Potiguar Notícias. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, Hugo Vieira, Cefas Carvalho e o jornalista Pinto Júnior estarão aqui de volta na bancada, trazendo muito mais notícias para você. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação: jornalista Pinto Júnior.